essa oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, nesta bendita casa de auxílio e oração. Nós vamos agradecer aos amigos espirituais, agradecer ao nosso mentor, Bezerra de Menezes, a Jesus, por mais essa noite de estudo, de reflexão, que nós possamos deixar do lado de fora todas as nossas preocupações, que nós possamos tirar esta hora para nós, para alimentarmos a nossa alma, para aproveitar uma única palavra que for dita aqui hoje, para que possamos entender e exemplificar. O objetivo da nossa casa é que todos nós possamos crescer, evoluir, ter mais entendimento, ter mais disciplina, mais serenidade, para podermos enfrentar essas dificuldades imensas que estão aí fora, né? Quanto mais as coisas se complicam ao nosso redor, mais desequilíbrio a gente passa a ter. Então é preciso que a gente tenha esse tempo para a gente. É preciso que a gente tenha esse tempo para fazer essa religação com Deus, para que a gente possa serenar, possa entender que está tudo certo, que este mundo tem controle sim, e o comandante está lá, no leme desse barco. Por mais que existam tempestades, o barco está na direção certa, podem acreditar. Deixa eu achar um texto aqui, para que possamos ler a título de oração. Avanço. O livro é Páginas Esparsas, é do Miramês, psicografia do João Nunes Maia. Rompendo o tempo na profusão da vida, consubstanciada no espaço, a força que surge pela aglutinação de valores estabelece a maturidade que anula o progresso. Compreende, pois, que o avanço é constante na arte de despertar os valores que o Evangelho denomina de dons espirituais. O progresso é lei fulgurante nas linhas do próprio avanço, deixando um saldo de fé que ilumina e dá esperança, entregando a todos uma cota de fraternidade oriunda do amor, emprestando o perdão, filho da compreensão. É de se notar a vida vibrar por onde quer que seja, na condição e na presença de Jesus. Avancemos em todas as direções, atendendo o mesmo Jesus que disse: eu enviarei outro Consolador, a fim de ficar convosco para sempre. Está em João, no capítulo 14, no versículo 16. É a força do progresso. Ele sabia que diante da maturidade de cada um, as almas iam carecer de coisas novas. A doutrina dos Espíritos respondeu a esta promessa, assim como Jesus respondeu às promessas contidas nas profecias de todos os profetas bíblicos. É o avanço da força da lei para a glória dos homens, movimentando os espíritos por lei de Deus. Assistindo os homens na sequência da própria evolução, nós falamos aos espíritos que já conhecem algo da espiritualidade que avança. Não fiques somente no princípio, não fiques na base. Levanta o teu próprio edifício, pois a vida te fala que existe o progresso que devemos alcançar, assim como a felicidade. A vida é cinetismo, e se ninguém para, se nada estaciona, o nosso dever é avançar, agradecendo a Deus pelo despertamento das nossas qualidades, da alegria, da bondade, da fraternidade, do perdão, da caridade e do amor que liberta e faz sentir Deus no centro da própria vida. Que assim seja. Então, passando a palavra para o Luiz, que vai fazer a oratória dessa noite para a gente. Obrigada.
Por que eu estou segurando isso aqui? Mas aqui ninguém vai entender, só eu mesmo, ligando lá. Gente, muito boa noite a todos. Vou tomar uns minutinhos aí, mas eu acho que as colocações são importantes para a gente conversar um pouco a respeito do tema. Bom, é interessante, eu acho que é legal a gente começar conversando isso, porque, se não me engano, se eu não estiver aí equivocado, eu acho que o primeiro estudo espírita que eu fiz foi mais ou menos em 2002, 2003. Então quer dizer que eu já falo bobagem para os outros há mais ou menos uns 11, 12 anos, nessa média aí. E é interessante que Deus concede a oportunidade de a gente falar em muitas casas, e nesse tempo todo, é a segunda vez que me pedem para falar de João Batista. Uma vez foi há uns 8 anos atrás, eu não tinha muitas informações que hoje eu tenho acesso, e aí evidentemente foi um estudo bacana para aquela época. E hoje, quando eu fui buscar algumas fontes, verificar alguns escritos, eu confesso que eu fiquei assustado com a abertura que esse tema de João Batista dá para nós, e que nós muitas vezes vilipendiamos isso, esquecemos isso. É muito legal, porque quando a gente ouve falar de João Batista, qual é a primeira coisa que vem na cabeça do espírita?
Quando nós falamos de João Batista, qual é a primeira coisa que vem na cabeça do espírita? Do cristão espírita, não do cristão não espírita. Que vem primeiro na cabeça de vocês? Sem trocadilho, tá, gente? Na cabeça, por ele ter morrido sem cabeça, nada a ver. Foi horrível essa piada, eu sei. E aí, o que vem? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça do espírita quando a gente fala de João Batista? O que vem na cabeça de vocês? Batizado. Batizado? Boa. Boa, batizado. Que João Batista foi Elias. Precursor de Jesus. Precursor de Jesus, foi o primeiro a conseguir trazer aquela ideia, né? Boa. O que mais? Que João Batista foi Elias. Que João Batista foi? Elias. Elias. Eita, João Batista foi Elias. Mas como assim João Batista foi Elias? Como é que tem jeito de ser a pessoa? Como é que é a isso? A encarnação anterior dele. Como é que é? Como é que é? O que mais? Hã? E aí? Elias foi João Batista. Qual é o princípio espírita que a gente justifica Reencarnação. com essa lógica? Reencarnação. Reencarnação. Então vou fazer uma pesquisa aqui. Quando eu falo de João Batista, quantas pessoas lembram que ele foi Elias e se lembram da reencarnação? Levanta mais alto um pouquinho, por favor. Uma quantidade razoável. Bacana. Quem aqui sabe a história de Elias? Boa. Não é interessante? Olha só, pensem bem. Existem pontos fundamentais dentro da doutrina. Tinha aqui aquele negocinho de princípios da doutrina antes, não tinha? O banner, aí a pessoa vai trocando ali, né? Isso é bom. Nós temos ali princípios dentro da doutrina. Aqui em Minas nós vamos estudar 15. Na Federação 7. Acho que na Federação Espírita Estado de São Paulo 5. Alguém comentou isso outro dia, não lembro quantos. Mas enfim, embora a gente desenvolva mais alguns princípios e quebre mais, ou então concentre esses princípios de uma forma mais coesa, de forma geral, nós temos temas muito centrais dentro do Espiritismo. Como, por exemplo, a ideia e a presença de Deus. Na leitura inicial aqui, o Miramês nos disse que o mundo não está fora de controle. Então, para ser espírita, é preciso acreditar em Deus. Senão fica difícil explicar as outras interpretações, os outros princípios. Uma coisa que assusta, às vezes, nossos irmãos de outras religiões. Para ser espírita, tem que estudar a vida de Jesus. Porque a moral espírita, o comportamento espírita, eu posso até arriscar, a ética espírita é fundada na ética cristã dada por Jesus. Então, para poder a gente ser espírita, é preciso que a gente estude os comportamentos e a vida de Jesus. E existem alguns outros pontos que eles são centrais na doutrina, mas não fazem parte necessariamente do nosso diálogo interreligioso. Se a gente pegar os 15 princípios da doutrina espírita e discutir com os nossos irmãos protestantes ou os nossos irmãos católicos, vai ser bem interessante. Por quê? A gente fala lá da influência dos espíritos na nossa vida. Eles vão falar assim, não acredito nesse negócio não, porque quem morre não volta. Mas existem os anjos do Senhor que nos auxiliam, que nos ajudam, né? E existem demônios que nos atrapalham, que nos estimulam ao mal. Então, dá para fazer um remendo? Espíritos com anjos? Dá. Do ponto de vista espírita, é uma terminologia inadequada. Mas dá para fazer um remendo e uma analogia razoável. Quando a gente fala da existência de Deus, eles concordam conosco? Tranquilo, não, Deus é realmente Ele que é o chefão, que comanda tudo. Quando a gente fala de imortalidade da alma, eles concordam conosco? O que vocês acham? Sim.
Hã? Sim, ué. O que vocês acham? Sim. Ao contrário do que nós respondemos muitas vezes, sim, todo mundo que não é materialista é espiritualista, e dentro desse grupão chamado espiritualista existe um grupo menor chamado espírita. Ou seja, o espírita é uma especificidade dentro do movimento espiritualista. Todo mundo que acredita que morreu não acabou, de certa forma é espiritualista. Então, quando a gente fala a imortalidade da alma, é assim, olha, imortal realmente é, mas aí o espírito vai ficar dormindo, e aí só quando Jesus voltar é que de fato vai chamar para o paraíso. Bom, a explicação metafísica muda, mas a ideia de imortalidade da alma é a mesma. E aí você vai discutindo vários princípios com outras pessoas, e isso vai indo bem, até que você chega na questão da reencarnação. Realmente, o paradigma da reencarnação é um paradigma intransponível para outras religiões dentro do diálogo interreligioso. É por isso que nós dizemos com muita frequência que quando a gente vai trabalhar um diálogo interreligioso, quando a gente vai discutir com outros religiosos o problema do mal na Terra, como é que a gente faz para melhorar os problemas como fome, exploração sexual, abandono de crianças, a gente deve deixar a reencarnação em cima da mesa de casa. Por quê? Se a gente começa a colocar a reencarnação no nosso diálogo, no nosso discurso, nós vamos começar a ter problema e a gente não vai caminhar. Eu não estou falando de debate religioso, eu estou falando de diálogo interreligioso. E aí, não vai ter diálogo se a gente levar o paradigma da reencarnação, porque de fato é um paradigma muito específico. Tranquilo até aqui, gente? Não quer dizer que a gente não vai falar com eles não, tá? Eles sabem que a gente acredita em reencarnação. O que eu digo? Quando nós conversamos com pessoas de outras religiões para amenizar a dor do mundo, o único paradigma que não vai ter jeito da gente discutir de forma aberta é a reencarnação. Até aqui está tranquilo para vocês? Olha só. Quando nós falamos de um mega princípio, como é o caso da reencarnação, é de se esperar que a gente aproveitasse o exemplo que Jesus traz e aprofundasse em cima da pessoa que ele faz a referência. Então pensa só, existe uma doutrina com diversos aspectos morais e um aspecto específico que diz o seguinte: olha, você reencarna. Não é de se esperar que a gente procuraria saber, no máximo possível, a fundamentação que Jesus usa para isso? E é interessante porque a gente ouve João Batista, lembra do batismo com água, lembra da importância dele, mas muitas vezes a gente não pega ali a veia de tentar compreender o porquê de João Batista aparecer nesse cenário com tanta importância. E é muito interessante, com todo respeito às outras interpretações, o trecho em que Jesus se refere, o fato do cumprimento da promessa, da profecia de Malaquias, que dizia o seguinte: antes que o Messias venha, quem é que vai voltar? Quem é que volta antes do Messias? Ninguém sabia se era Jesus ainda. Quem é que tem que voltar antes do Messias para que as profecias do Antigo Testamento se cumpram? Quem é que tem que vir antes do Messias? Precursor. Elias. Isso fica claro. E aí Jesus, obviamente, sabendo que os discípulos ainda eram discípulos, não eram apóstolos ainda, sabendo que os discípulos estudavam a Torá, conheciam o Antigo Testamento e conversavam entre eles a respeito disso, né? Aquele burburinho, aquela coisa, aquela conversa, o cara aparece, dá todos os sinais que de fato ele é a pessoa esperada, e aí chegam perto dele e falam: tá, você é o Messias mesmo? Uai, tá aparecendo, não tá? Tô curando, tô ensinando, estou falando para as multidões. Pois é, mas a gente não tem certeza, né? Porque tem um monte de coisinha aqui. Por exemplo,
está escrito na palavra, está escrito na Torá, no Antigo Testamento, que antes do Messias vir, né, que a gente acredita que é o Senhor, sabe? A gente está só tirando a dúvida, porque os curiosos perguntam, aquela coisa de perguntar sem, né? Sabe aquela pessoa que chega e fala assim, e aí, como é que você está? Tudo bem? Fiquei sabendo que você está, aliás, não sei se você está doente, falaram comigo que você está doente, né? Sabe o que é povo falso? Chega fazendo aquelas perguntas pra gente? Pois é, os discípulos estavam assim com Jesus. Pois é, não sei como é que é, estão falando aí que o Senhor é Messias, a gente acredita também, a gente está vendo as coisas bacanas, mas a gente não sabe como é que a gente faz, porque estava escrito lá que antes do Messias vir, Elias viria antes. E a gente não encontrou com Elias aí na Praça 7, a gente não encontrou com Elias aqui no jardim do Sebem, a gente não... O que está pegando que não, né, não aconteceu? Cadê o encontro que a gente esperava? E aí é muito interessante, porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai desenvolver todo um raciocínio em cima do preceito da reencarnação e usando como fundamentação Jesus. E aí, vocês já devem ter lido, vocês já devem ter ouvido, vocês já devem ter visto em vídeo no YouTube, enfim, um monte de gente vai trazer o seguinte, olha, aqui Jesus deixa muito claro que João Batista era o Elias que deveria vir antes dele. Mas como é que pode ser então, se ninguém viu esse Elias andando na rua? Olha só, está na profecia. Antes do Messias vir, quem tem que voltar? O Senhor apareceu. Cadê o Elias? Não apareceu aí, não surgiu, não estou vendo em lugar nenhum. Qual é a resposta de Jesus? Hã? Como é que é isso, esse João Batista? Ele fala assim? Ou ele dá uma... Como é que é o negócio? Alguém lembra? Hã? Como é que é? Vocês não reconheceram. Pois é, como é que é o negócio? Vamos aí, como é que é? Ele veio e vocês não reconheceram. Gente, vocês estão vacilando. O cara veio e vocês não enxergaram o cara. Ele teve aí. E aí o que Jesus fala? Foi Elias? Ou não? Os discípulos que chegam à conclusão. Alguém lembra? Então, os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Lá no início eu comecei falando assim, olha, com todo respeito aos nossos irmãos de outras religiões, e muitas vezes a gente vê argumentação falando, não, aqui na verdade é o Espírito que animou Elias, foi o mesmo Espírito de Deus que animou João Batista, né? E aí eu vou pedir sinceras desculpas e dizer que não, porque fica muito claro que no texto em grego não aparece nenhuma referência ao termo pneuma. Não dá para dizer que o Espírito Santo, por exemplo, agiu em Elias e depois agiu em João Batista. Porque não tem nem o termo pneuma lá. E essa nem é a ideia. Os discípulos concluem de forma clara. E então, eles entenderam que Jesus falava de João Batista. Está lá em Mateus capítulo 11, versículos 7 a 11, 14 a 15. E aí Jesus está discutindo e fala assim, com os discípulos. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Você foi ver lá uma rosa dos ventos? Como é que é o nome daquele negócio que faz barulhinho na casa? Que a pessoa põe lá para ventar e ficar... Como é que é o nome daquele? Canto do vento. Catavento. Catavento é aquele que gira, né? Aí vocês foram ver o que lá? Um negócio de pendurado, fazendo barulhinho? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então o que vocês foram ver? Um profeta? Sim. E ainda mais do que profeta. É dele que está escrito:
eis que envio o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Fazendo referência a Malaquias 3:1. Na verdade, vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu nenhum maior do que João, o Batista. E, se quereis aceitá-lo, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos, ouça. Então a referência é muito clara. A afirmativa é muito direta. E o que é mais interessante para nós é perceber, e isso não é a parte que é novidade, toda a fundamentação do ponto de vista evangélico no tocante à reencarnação vai ser baseada em cima dessas referências, dessas passagens, onde Jesus vai dizer de forma clara: olha, João Batista era Elias. Isso fica tranquilo para vocês? Quem aqui já viu no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo que fala, bom, tem lá na questão 222 dos Espíritos também, mas quem aqui já viu no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo que Kardec vai trabalhar a reencarnação, fundamentando no paradigma evangélico do ensino de Jesus? Quem já viu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo? Já? Só? Quem viu? Pode levantar a mão. Gente, vocês vão chegar hoje em casa e vão ler o Evangelho segundo o Espiritismo antes de dormir. Todo. Senão vocês vão para um brau. Deve. O Gilberto responde tudo. João Batista é primo e amigo de Jesus. Sim. Então, ele foi Elias. Então, tudo tem ação e reação. Então, ele foi degolado, diz que foi por causa da última encarnação dele que ele fez. Bacana. Então, Maria e Isabel pediram a Jesus, fazer alguma coisa por João. Ele falou, não me compete, porque isso é da vontade do meu pai. Então, esse Elias não deve ter sido muito bom lá na outra, não. Como é que é seu nome? Lucília, você está salvo, em nome de Jesus. Deixa eu te falar aqui um negócio. Isso é muito interessante de entender. Por quê? A história de Elias, tá, como nós espíritos conhecemos profundamente o Antigo Testamento, né? Só que não. Está lá em 1 Reis 18. Em linhas muito gerais, como é que é a história desse cara? Esse camarada era um ungido de Deus, esse tal de Elias. Ele tinha um dom de profecia. E ele estava incomodado com o desprezo que a maioria da população dava ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Estava chateado com aquilo. E aí, já havia uma estiagem absurda, eles estavam há 3, 4 anos sem chuva nenhuma, e aí, todos os sacerdotes de Baal, que serviam a Baalim, né? É muito interessante essa raiz do Antigo Testamento, o quanto que Baal aparece como esse... se a gente pega um dicionário teológico do Antigo Testamento, né, a gente vai ver origens muito interessantes para essa ideia de Baal, para esse culto ao materialismo, né? E aí, essas pessoas faziam culto a Baal e esqueciam de Deus. E a Samaria passava por uma fome absurda. E aí esse Elias, então, tá lá, né, com a vida toda esquisita, lá afastado, porque ninguém dava atenção ao Deus único dos ancestrais, todo mundo satisfeito lá com o culto a Baal, né, com o culto aos outros deuses pagãos. E aí Deus fala com ele, olha, Elias, estou te ouvindo daqui, vai lá e desafia esse povo. Fala que eu vou fazer chover. Eles lá, e é interessante porque em algumas referências, Baal aparece como um deus da chuva. O comando direto a Baal é fazer o seguinte, olha, vai lá e desafia esse povo. Diz a esse que eu sou o Deus que mando. Olha que interessante, né? Olha que Deus
fortão, né? Eu que mando. Vai lá e fala que eu que mando. E aí você vai até lá e vai desafiá-los. E o que acontece? Bom, ele encontra com Obadias nesse meio do caminho, enfim, fala para voltar, dá o recado. Mas, em resumo, em linhas bem gerais, a chuva acontece e então Elias desafia os sacerdotes. Eles reúnem 450 sacerdotes de Baal e 450 sacerdotes de Asaf. É isso mesmo? Mas olha em 1 Reis 18. Reunidos esses sacerdotes, eles tinham que fazer uma determinada quantidade de madeira, uma quantidade de material combustível, pegar fogo. Os sacerdotes de Baal tentam de toda forma realizar essa fogueira. Tenta pôr fogo, e tenta fazer fogo, e vai, mexe, e não consegue. E aí Elias, né? Aposto com vocês que o meu vai pegar. E aí Deus diz a Elias, olha, joga água em cima do tecido e da madeira, porque eu vou fazer pegar fogo com água. Aí ele... derruba a água aí em cima, põe água aí, meu Deus, vai fazer pegar fogo, né? Não sei se nem ele, né? Fala assim, meu Deus, você tem certeza que isso tem que dar certo? Tem certeza? E aí, então, as pessoas derramam água, lenha e tecido molhados, ele põe o fogo e o Deus de Israel queima aquela fogueira. E mostra, então, que o Deus de Israel, que o Deus de Elias é mais forte. Amém? Não, brincadeira, estou falando. Forte a história. E aí o que acontece? Esse camarada, então, como cumprimento da aposta, como forma de demonstrar o poder, determina então o quê? O que ele determina? Alguém sabe? Degolar os quatro. Ele manda matar. De que forma? Alguém sabe? Decapitando, degolando aqueles sacerdotes. E foi muita gente. Todos os sacerdotes, então, foram decapitados. Olha que homem ruim. Olha que homem ruim. E aí, esse camarada, com o tempo, obviamente, vai desencarnar. Vai chegar ao plano espiritual, que a gente não faz a menor ideia de como tenha sido isso, da maneira que isso se deu, né? E aí então, já a época de Jesus, esse Elias, por indicação do próprio Jesus, o que ele faz? Reencarna, volta. Olha o camarada, imagina, a gente espírita adora a tragédiazinha, né? Quando tem uma tragédia, a gente adora lá explicar, tá vendo? Olha só, as pessoas vão penar, né? Espírita adora uma tragédia. Porque quanto mais tragédia, né, a gente acha que mais rápido chega o mundo de regeneração, né? Vamos morrer já, tá vendo? O tsunami, isso é desencarne coletivo. Eu explico, né? Ninguém explica, mas eu explico. Isso aí foram espíritos que foram aproximados, né? Tá vendo? Ah, pegou fogo na boate. Ah, isso aí é nazista em outra encarnação. Sai essas pérolas aí, a gente fala essas bobagens em público. Tem muito cuidado para isso. Mas espírito adora uma tragédia. Porque se está tendo tragédia é sinônimo de desencarnes coletivos, né? Eu pergunto, qual é a pena de alguém que mandou decapitar 900 pessoas? Vamos lá. Qual é a pena de quem mandou decapitar 900 pessoas? Quantas vezes? Aí cada 900 vezes se decapitar, 900 vezes. Não faz sentido? Se esse sujeito mandou decapitar e ele tem que se ajustar com a lei divina, esse camarada vai ter que morrer decapitado 900 vezes. Não faz sentido? Isso que eu Nenhum, né? fico com a lei espírita, porque também não deixa de ficar olho por olho, dente por dente. Perfeito. Entendeu? Então anula o que Jesus veio pregar.
Então, isso, eu fico meio confusa, né? Não, na verdade eu sei que está certo. Na verdade, confuso são as outras pessoas que dizem que é olho por olho, dente por dente no processo de reencarnação. Na verdade, quem está certo é você está confuso porque está todo mundo errado. E o que acontece? Esse cenário nosso ele é muito importante. Quando nós falamos que todo mundo vai pagar centavo por centavo, e quando a gente vê lá histórias maravilhosas de médicos que tiram a própria aliança, né, como última forma de dar, de retribuir um bem material, a gente não coloca o amor na frente dessas circunstâncias. A gente ainda acha que ele está fazendo para quê? Pagar lei de karma. E quando alguém fala de lei de karma, eu sempre respondo, né? Karma aí. Você está interpretando essa história dentro do olho por olho, dente por dente. Cuidado. Não é bem assim. Então, até aqui, e olha que a gente já falou um tantinho bom, nós estamos falando daquilo que a gente conversa normalmente nas casas espíritas. A gente fala daquilo que normalmente é trabalhado, que é a ideia de João Batista sendo usado como exemplo pelo próprio Jesus, governador espiritual da Terra, como delimitação do paradigma da reencarnação. Mas eu acho que isso é pouco para vocês. O que eu gostaria de trazer e discutir para a gente pensar e levar isso para casa? Vou ler de novo o mesmo trecho que eu li, não todo. Mas eu quero que vocês me ajudem a resolver um problema aqui. Eu vos afirmo que sim, ainda mais do que profeta, é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Na verdade, vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu nenhum maior do que João. Um camarada que por fanatismo religioso manda decapitar 900 pessoas. Como é que vocês me explicam o fato de que dentre os filhos de mulher não há tão grande como ele? Como é que um assassino de 900 pessoas consegue, numa encarnação seguinte, ser o maior dentre os filhos de mulher? Um de cada vez, gente. Um ao mesmo tempo, eu não consigo ouvir essas coisas. Ele começa pelo arrependimento. Pelo arrependimento? Acredito, né? E tentar seguir. Boa. Bacana. O que mais? Como é que Mas é? pagou muito no mundo espiritual já para vir numa condição bem melhor. Como é que é? Ele deve ter sofrido muito lá. Ele sofreu muito lá, porque afinal de contas, só há redenção pelo sofrimento, não é isso? E Não é? batalhou muito para vir numa condição. Fica claro para você, gente, que não é possível ter processo evolutivo sem muito sofrimento. Isso é claro para vocês? Sim? Pode ter, através do amor. Olha a cilada que a gente cai. Gente, vou repetir a pergunta. Só existe processo de redenção espiritual pelo sofrimento? Não necessariamente, pelo amor. Viu como é que a gente cai na armadilha? Olha que interessante. Você tinha acabado de questionar um pouquinho antes. Mas logo em seguida, o que a gente faz de novo? A gente cai no paradigma. Eu só vou evoluir se eu sofrer que nem cachorro que caiu da mudança. Aí eu vou evoluir espiritualmente. Queria te ouvir. Ele evoluiu nesse período. Ele evoluiu nesse período. Aqui ele era atrasado. E foi para o plano espiritual, evoluiu e nasceu já quase perfeito. Porque dentre os filhos... E ainda foi castigado, porque a cabeça dele foi feita. Teve o castigo, não teve jeito. Né? Agora tem uma vantagem, não precisou cortar 900 vezes a cabeça dele, né? Isso é ação e reação? E aí, gente, o que vocês acham? Ação e reação? Causa e efeito? É, calma aí. Olha só.
Jesus vai nos dizer que até João Batista, o reino dos céus é conquistado pela força. Até João Batista, o reino dos céus vai ser conquistado na marra, na pancada, no empurrão. Vou empurrar a lei em você. Mas e a partir de Jesus? Como é que fica a questão da nossa salvação? Até João Batista, o reino dos céus é conquistado pela força. E a partir de Jesus? O livre-arbítrio. Livre-arbítrio, Amor, perdão, caridade. Gente, vou imaginar o seguinte. Vamos usar aqui, vamos trabalhar com antônimos. Se aqui eu vou à força, o antônimo de a força é? Se o reino dos céus é conquistado pela força. liberdade. A partir disso, como é que é conquistado o reino dos céus? Pelo amor. Espontâneo. Qual que é o contrário de violência e empurrar a goela abaixo? Espontaneidade, liberdade de espírito. Um livre-arbítrio mais ampliado. Isso é muito importante para a gente entender, gente. Olha só. A gente costuma pegar a ideia da reencarnação e dizer o seguinte: olha, fez, você paga. Mas as coisas não são bem assim. Ainda que você tenha um determinado karma, de verdade, não é para esperar com karma não. Ainda que você tenha um determinado, nas palavras de André Luiz, um débito congelado, ou seja, vamos suspender sua dívida um pouquinho, para você voltar para a Terra e fazer de forma bacana, fazer de forma diferente. Mas ainda assim, aqueles espíritos que você ofendeu, que você desequilibrou, esses você vai ter, você mesmo, a oportunidade de desfazer aquilo que você fez. Então, vamos para a prática. Eu passei a perna num sócio. Passei a perna, deixei na miséria. Deus se ofende comigo? Dentro do paradigma espírita? O que vocês acham? Deus fica ofendido com o meu ato? Não. Faz sentido um Deus que é amor, que é muito mais que amor, na verdade? Deus livre-arbítrio vai resgatar. Vai resgatar isso. Bom, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse resgate. Deus vai ficar ofendido comigo? Não. E o sócio que eu joguei na miséria? Assim. Bom, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar de novo com essa pessoa e ele me jogar na miséria para que a gente possa equilibrar a situação. Certo? É claro que não. Claro que não. Isso não é lei de ação e reação. Na verdade é o seguinte, no Espiritismo não tem lei de ação e reação. No Espiritismo nós temos lei de causa e efeito. É diferente? É. Porque na ação e reação, eu jogo uma bolinha de borracha na parede e ela volta com a mesma força, diz a física. Ok? Diz a física mecânica. Quando eu falo de ação e reação, eu fiz o mal, toma na testa. Na mesma intensidade e sentido contrário. Quando eu falo de ação e reação, eu começo a trabalhar a ideia da misericórdia divina. Então eu jogo com a força 10, mas diante do amparo dos Espíritos, diante de uma programação reencarnatória, diante das minhas ações, o que foi com força 10 pode voltar com força 1, 2, 5. Não tem regra. Por quê? Se você se afasta do motivo, você pode diminuir a intensidade. Pode ser. Por causa da passagem do Evangelho, onde Jesus fala que o amor cobre a multidão de pecados. Na verdade quem vai falar isso é Pedro, né? E faz muito sentido uma pessoa como Pedro, que negou 3 vezes, titubeou, falar, gente, o amor cobre a multidão de pecados. Ele estava certo, mas ele também estava se consolando no processo, né? Negou um monte de vezes. Não, gente, peraí, o amor cobre a multidão de pecados. Porque senão também o cara não trabalha no bem, né? Ele vai ficar esperando a santidade. E isso é muito legal. Para o judeu do Antigo Testamento que está ouvindo Jesus no século I, quem são os heróis desses judeus? Abraão,
Isaac e Jacó, Israel, né? Na verdade, o que acontece, não é dia de falar disso, tem uma outra palestra, mas Jacó, então, se defronta com o anjo, luta com ele, e aí, a partir daquele momento, lá no Val de Jaboque, ele se torna Israel, aquele que luta com Deus. Alguns vão dizer aquele que luta com Deus, que a sombra seria Deus. Mas, na verdade, o sentido parece bem mais amplo. Os guias e modelos dos judeus são pessoas... Esqueci seu nome, Lucília? Lucília. Então, não esqueci, né? Esses modelos, Lucília, Abraão, Isaac, Jacó, são modelos extremamente falhos. Como a nossa referência é Jesus, muitas vezes, nós estabelecemos um padrão de santidade absolutamente irrealizável no nosso modelo. Então, o Espírito adora fazer isso. Chico Xavier. O que é mais fácil? Idolatrar Chico Xavier como santo ou seguir os exemplos do Chico? O que é mais fácil? Uai, mas o Chico era uma pessoa maravilhosa. Não, mas o Chico era capaz disso. Mas o Chico, era. Mas o que você vai fazer? Endeusar o Chico? Aí é uma maravilha. Se o Chico se torna um santo, né? Se o Chico se torna um mito, o que acontece? Nós nunca precisamos fazer o que ele fez. Porque, afinal de contas, ele é inatingível, um modelo inalcançável. Quando nós falamos que João Batista é o maior dos filhos de mulher, é interessante a gente fazer uma oposição, uma explicação rapidinha entre filho de mulher e filho do homem. Gente, nós estamos diante de duas expressões muito específicas do povo judeu. Então, se eu disser assim para vocês, gente, vocês devem engolir sapos. O que eu estou sugerindo a vocês? Vocês vão para a lagoa ali no final do estudo? Todo mundo sai aqui, vai para a lagoa ali e vai fazer o quê? Primeiro caçar o sapo e depois comer. Por quê? O que eu falei aqui para vocês? Que a gente tem que, na vida, engolir alguns sapos. Faz sentido para vocês? Estão indo para a lagoa lá? Por que não faz sentido? Ou faz para alguém? É uma expressão aí eu fico, vou ter um caderno de prece aí, põe o nome. Faz sentido para alguém comer o sapo, quando eu falo de engolir sapos? Por que, gente, que não faz sentido? Por quê? Eu estou usando uma alegoria. Eu estou usando uma figura de linguagem, vamos dizer assim. Da mesma forma, quando Jesus se intitula Filho do Homem, isso aqui tem mais sentido, inclusive um sentido de humildade, por incrível que pareça. Mas quando eu falo quando Jesus fala que ele é Filho do Homem, ele está aludindo a um modelo diferente. É como se fosse assim, olha gente, mas eu sou filho do homem, lá de cima. É um modelo diferente. Eu não estou agindo como alguém da terra, eu estou agindo como um filho do homem. Né? Bem a grosso modo a alegoria é essa. E quando a referência é filho de mulher, a figura de linguagem, a alegoria que eu estou me referindo, é justamente daquelas pessoas que ainda estão sujeitas ao processo reencarnatório comum, né, filho de mulher, ao processo reencarnatório comum, e as mazelas que muitas vezes acompanham o nosso materialismo. Então, quando eu falo assim, ó, filho do homem, eu estou referindo a quê? A que tipo de modelo? A um tipo de modelo de comportamento desejado por quem? Deus. Quando eu falo filho de mulher, eu estou dizendo o quê? Dessas pessoas que ainda estão reencarnando e muitas vezes presas ao materialismo. Fica claro para vocês isso? É tranquilo? Por quê? Se até João Batista o reino era pela força e as pessoas então estão ali trabalhando os processos de resgate, os processos de mudança de comportamento, a partir de Jesus a coisa fica espontânea. E eu aproximo do modelo divino.
Não há mais uma imposição de ideias. Agora, você chega ao reino dos céus pela convicção pessoal. Esse modelo é legal e eu vou seguir esse modelo. E aí esse camarada reencarna, né? E ele vai depois, além de tudo bacana que tem, a respeito do nascimento dele, né, da concepção, esse camarada vai para o deserto e vai se alimentar de quê? Alguém lembra? Gafanhoto e mel. Olha que interessante. Esse mesmo cara que demonstrou todo o poder que ele tinha, que ele demonstrou todo o dom de profecia, que ele demonstrou ser um grande instrumento de Deus, esse cara pensa e fala o seguinte: olha, eu agora tenho que viver com o mínimo do mínimo. Um mínimo de proteína e um mínimo de glicose, só para o meu corpo sobreviver. Que tipo de roupa que ele vai vestir? Pele de camelo. Vai ficar lá no deserto. Ele percebe que a manifestação do reino de Deus não se dá mais de forma externa. A grande manifestação do poder de Deus se dá dentro da própria pessoa. E é muito legal, porque mesmo esse cara que mandou matar esse monte de gente, ele vai, provavelmente lá no plano espiritual, mas enfim, não temos informações. Esse camarada vai ser o maior e vai se destacar porque ele vai desenvolver, antes de tudo, dois comportamentos muito interessantes. Esse camarada que demonstrava todo o poder de forma externa, vai para esse deserto, vai viver sem praticamente nada e começa a implantar o reino de Deus não mais fora, no mundo exterior. Ele começa a implantar o reino de Deus dentro dele. A maioria de nós ainda pensa a ideia de fé como uma ideia de acreditar. A maioria de nós ainda pensa a ideia de fé como aquele que crê, aquele que acredita, aquele que sabe que vai acontecer. No sentido espírita, isso não é fé. Nas obras em que Emmanuel comenta o Evangelho, no trecho em que ele comenta especificamente a passagem de Paulo, em que ele fala: o justo viverá pela fé, o título desse capítulo se chama fidelidade. Fé, gente, não é aquele que acredita que as coisas vão acontecer. Aquele que tem fé é aquela pessoa que permanece fiel aos princípios, aconteça o que acontecer. Quem tem fé não é aquela pessoa que acredita que algo bom vai acontecer na vida dela amanhã. A pessoa que tem fé é aquela pessoa que, precisando de comprar um remédio para a filha, tem a oportunidade de fazer um pedido para o seu cliente um pouco maior, além do que foi pedido, enganando o cliente, para receber uma comissão um pouco maior, porém, por acreditar que isso é errado, ele não faz. Por quê? Porque ele é preso, ele é firme nos seus princípios. Ele é fiel com aquilo que ele defende, aconteça o que acontecer. Conseguem perceber que o conceito de fé, para nós, é um conceito mais difícil de praticar? Fé não é simplesmente, os espíritos vão prover. Isso não é fé, não. Isso aí é óbvio. Você está na Terra, os espíritos se preocupam com a nossa vida material? É óbvio que preocupam. Senão todo mundo morria de fome na missão. É claro que os espíritos se preocupam com a nossa vida material. Mas a grande questão é, você está disposto a defender dentro de você os princípios que a gente aprende aqui
aconteça o que acontecer? Isso é fé. E ainda que esse cara tivesse matado 900 pessoas, mandou matar esse monte de gente, esse cara fez isso, acreditando naquele momento que isso seria a vontade de Deus. Ainda que ele teve um engano absurdo, um equívoco totalmente monstruoso, ele fez aquilo por um princípio de fidelidade. E esse cara que manda matar gente, que manda matar em nome de Deus, esse cara é fiel. Quando ele perceber a bobagem que ele está fazendo, ele vai aderir aos princípios certos e vai continuar fiel. Quer um outro exemplo? Paulo de Tarso. Perseguia cristãos porque estava defendendo a lei de Moisés. Quando Jesus cruza com ele no caminho de Damasco, e ele percebe que ele estava errado em perseguir os cristãos, o que ele faz? Se ajoelha, faz o que depois? Ele era escravo da lei. A partir daquele momento ele se torna escravo dos princípios que Jesus defendia. Isso é fidelidade. Então, apesar desse camarada fazer essa bobagem, e inclusive depois ele vai pagar com o próprio pescoço, e não porque a lei divina diz, você decapitou 900, agora você vai perder a cabeça também, né? É o Deus que a gente pensa. Não, eu fiz essa bobagem, preciso me lembrar daqui pra frente que a tia falou que é feio arrancar a cabeça dos outros. Então, arranca a minha que eu nunca mais vou me esquecer dessa situação. E aí, então, ele recebe isso, mas ainda assim, dentro desses processos que a gente passa, ele era o maior. Porque além de se manter fiel aos princípios, ele também se arrepende. Ele se coloca à disposição para fazer diferente. Porque arrependimento não é remorso. No remorso, eu falo, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Foi muito feio fazer isso. Eu fiquei chateada de ter feito isso. Eu não queria ter feito isso não. Mas eu não devia ter feito isso, né? Eu me sinto tão culpado de ter feito isso. Porque eu fiz isso. E eu fiz mesmo, né, Luci? Eu fiz mesmo. O tempo inteiro eu estou fazendo igual o boi. Come o capim, mastiga, engole, depois volta o capim para a boca de novo, mastiga outra vez. Remorso. Fico regurgitando a situação. Já pensou, gente? Elias lá, né? Elias, espírita, chega em nosso lar. Meu Deus. Matei 900 pessoas. Eu me comprometi seriamente com esses espíritos. O que vai ser? Eu preciso conversar com o ministro da regeneração. Porque isso é uma coisa impagável. Imagine 900 famílias sem os pais. E aí chora, chuveiro. Imagina Elias lá nessa. Jesus chamou ele e falou assim, filhote, você quer resolver esse problema? Quero. Então vamos fazer o seguinte, vão nascer. Você vai ter o trabalho de preparar para que as pessoas entendam minha missão. Começa a chamar gente. Quanto mais gente, melhor. Por quê? Quando eu estiver pronto para a minha missão, a galera já está com ouvidos atentos. Vai lá, pega, quem sabe, umas 900 pessoas e mostra a mensagem de amor que eu vou levar. Ele se redimiu perante a lei, gente? Por quê? Porque ele é arrependido e não culpado, remoído. Isso é muito interessante, porque se nós queremos, não por cobiça, mas chegar à condição de um grande filho de mulher,
né? Vocês até assustaram que eu ia falar agora. Se vocês quiserem ser um grande filho de mulher, ou seja, um grande ser que reencarna, ainda preso nas mesmas questões de débito ou não, meu caro, presta atenção. Fique firme nos princípios, aconteça o que acontecer, e assim que você perceber o seu erro, se arrependa. Mas não é remoer, nem culpar, é se arrepender. Tá, o que tem pra fazer aí? Ó, reencarna agora e chama esse povo todo. Tá valendo, vamos lá, parça, vamos. Pá! Vamos lá, Jesus, parceiro, vamos nascer quase juntos. 6 meses de diferença só. E vem os dois juntos pra quê? Um prepara o caminho do outro. Redenção? Sim, pelo arrependimento. E isso é importante a gente entender, porque até Elias, até João Batista, a conversão era de fora para dentro. Mas a partir de Jesus, o processo é de dentro para fora. Primeiro muda você, primeiro vai para o seu deserto das dificuldades, primeiro viva com o mínimo possível do ponto de vista pessoal, existencial, né? Não precisa de ninguém fazer voto de pobreza. Mas antes de tudo, tenha fé e se arrependa. Tranquilo, gente? Antes de arrepender, tem uma mudança interior, saber agir para não ter que arrepender. É o propósito. O propósito, pois é, não existe grande filho de mulher sem arrependimento. Arrependa, mas não se sinta culpado e remoído. Arrepende. Ó, fiz bobagem. O que dá para fazer para desfazer isso aí? Falou que não devia. Com quem que eu posso conversar para desfazer esse mal entendido? Põe a cabeça para corte. E volta. Como é que é? Põe a cabeça para Põe a cabeça a corte. E volta e faz um propósito. Quantas vezes a gente coloca a cabeça a corte quando a gente pede perdão? Quantas vezes a gente coloca a cabeça a corte quando a gente precisa se diminuir perante uma outra pessoa? Quantas vezes a gente coloca a corte quando nós voltamos atrás do ponto de vista e nos colocamos como errado naquela situação? Eu já Colocar. viajei de São Paulo para Minas para pedir perdão para a pessoa que estava morrendo. Ó, Acima lá. Então, amém, irmão? Ó. eu pedi perdão. Por quê? Porque nós brigávamos muito, entendeu? Aí eu falei, pô, ela tem que ir lá, não tem jeito. Bom, Uma que a mãe me ligou de madrugada. Alô? Aí estamos lá. caminho esse mesmo, que bacana. Cheguei aqui, agora sim. Entendeu? Agora você pode ir, cara. Aí ele falou, não, Mas ninguém morreu depois não, né? Graças a Deus tá todo mundo aí. O senhor tá encarnado, não tô vendo nada demais não. ele foi. Mas eu continuo aqui. Mas é uma pessoa que tá comigo o tempo todo. Gente, meu horário já foi pro espaço, é a primeira vez que eu atraso Mas hoje. é tão cedo ainda. Chico já Quer trabalhar? falava, eu não tenho que perdoar ninguém, porque eu nunca fui ofendido por ninguém. Eu não me senti ofendido. Gandhi, né? Gandhi. Grande é o Chico Xavier. Bom, não sei se o Chico era meio melindroso, né? O Chico era um cara bacana, muito bacana. Ele era meio melindroso, escrevia umas cartas pro Divaldo, enfim. Tem umas histórias de melindro danada aí. Mas ele era um cara top, muito top também. E que elegeu um tipo de processo evolutivo, que é esse processo evolutivo da santidade cristã tradicional. Não é o único modelo evolutivo, mas é um mega modelo. É um mega modelo, né? Muito interessante. Bom, gente, eu agradeço a paciência de todo mundo, agradeço ninguém ter dormido, né? Isso é muito bom, ninguém ter projetado, né? Porque espírita não dorme, projeta. E eu peço que vocês, né, tenham muito ao longo da vida fé e arrependimento. Tenham muita fidelidade aos princípios que vocês estão abraçando e que se arrependam sim no momento que vocês tomarem uma atitude errada. Por quê? Não sei quando, mas vocês vão errar dentro do processo evolutivo. E a gente tem que estar com a cabeça legal para desfazer os efeitos desses erros nossos. Beleza?